Boa noite, pessoal. Iniciando aí mais uma live, como de costume, aos domingos, né? Hoje com um convidado muito especial, o professor Álvaro Laetano, né, o português. Lembrando que esse vídeo também vai estar disponível no YouTube depois, então se inscrevam no canal lá, entrem lá que vai estar disponível ali para vocês poderem olhar novamente. Então já mandando um salve aí para quem vai entrando, né? Já vão dando um feedback sobre o áudio aí. Enquanto isso, eu já vou mandando aqui para a galera o link da live, inclusive para o professor Álvaro, né? Para ele poder entrar aí e bater esse papo com a gente. Vocês também podem fazer isso. Tem um aviãozinho aqui embaixo. Vocês só cliquem nele e vão enviando para os seguidores de vocês. Tá? Deixa eu mandar para o Álvaro. Já foi. Aí. Então aí o Vini, a Adri, a Marlene, o áudio tá bom, beleza. Ricardinho, grande Ricardinho, Andrioli. Aí o professor entrou. Vamos ver se ele já entra conosco aqui. Dei o convite lá pro professor Álvaro. Vamos ver se ele, assim que ele aceitar, ele já entra aí com a gente. Vinhozinho, né, gente? Falar com português sem vinho é complicado. Fala, professor! Que maldade, hein? Eu tô aqui também, ó. Aí, tomei uma aguinha agora, eu tô aqui, ó. Como é que tamo, velho? Tudo bem? Esperar um tempinho aí a galera entrar aí. Já tem cerca de 16 pessoas na live aí, assim que a galera vai entrando, a gente já vai começando a bater esse papo aí. Tá em Garopaba, Tá me né? vendo? Tá me vendo bem aí? Tô te vendo legal. Tá em Garopaba, Álvaro? Tô na casa de amigos aqui, porque a minha internet em casa é muito ruim. Então Sim, eu até pedi para trocar, mas não deu tempo. Acho que vai ser semana que vem a troca. claro, claro. É um show de bola. A minha, a minha internet no Macacu é a rádio. E agora chegou a fibra ótica lá, eu pedi para Claro. mudar para fibra ótica. O Macacu é o morro, né? O morro do Macacu que eles chamam. Não, tem. O Macacu, ele tem várias partes, né? Tem as areias, tem a costa, tem o morro onde tem o quilombo e tal. Sim, sim, sim. Eu costumo dizer que a praia de Garopaba, o Rosa, a Ferrugem, a Silveira, tudo fazem parte da Grande Macacu, né? A Grande Macacu engloba isso tudo. Álvaro, já tem uma galera aqui entrando, te dando uma moral. O Felipe Heinzer. Lembra do Filipão ali do Cerâmica? Claro, fisiologista. Mandando aí, ó. Ah, pô, lenda viva. Chamando de lenda viva. A Marlene, o Ricardo. Ih, uma galera aqui. O Alisson. Ô, Portuga, vamos começar então, que a galera já vai entrando. Eu vou botar Vamos. no YouTube, depois, aí a galera pega lá, quem não conseguiu acompanhar desde o início, olha depois lá no YouTube. Então vamos começar assim, ó. Já que o Ricardinho tocou no assunto aí, o homem do Crash. Como é que foi a tua história, assim, Álvaro, na questão da educação física? Porque naquela época, imagino eu, se hoje já tem ainda um certo preconceito quando o cara chega em casa e fala, ó, mãe, pai, vou fazer educação física. Como é que foi para ti tu dar essa notícia para teus pais? Ou como é que foi a tua escolha pela educação física? Eu passei por esse preconceito também, porque o meu primeiro vestibular foi para engenharia.
e eu fazia engenharia. Eu estava no quinto semestre, eu fiz 2 anos de engenharia. Quando eu comecei o quinto semestre, Sim, e no primeiro semestre de 79, eu fiz em janeiro o vestibular para educação física e passei. Então, a minha ideia era continuar trabalhando de manhã, né, para me sustentar, fazer engenharia de tarde, e eu estava matriculado, e começar a educação física de noite. A minha família teve muita resistência, né, mas sim. como era eu que pagava a faculdade, da minha parte foi uma coisa tranquila, foi uma decisão minha, enfim. E só que essa minha dupla jornada universitária durou uma semana, porque as aulas começaram no IPA numa segunda-feira e na sexta-feira eu encontrei amigos que um amigo tinha uma piscina e tal, e ele me convidou para dar aula de natação na segunda. Aí eu comecei a dar aula de natação e terminei abandonando a engenharia. Mas Sim. passei pelo preconceito. E Foi, naquela. foi um começo de desconfiança, vamos dizer assim, da família. Sim, sim. Então tu já começou a Agora, faculdade empregado. eu demorei 5 dias para começar a trabalhar na educação física. Mas o que me deixou bem feliz, assim, o meu pai até nem tanto, que o meu pai morreu em 84, mas a minha mãe viveu, né, o suficiente para ver que eu Sim. tinha feito uma opção correta, né, na minha concepção de vida e nas coisas que eu gostava de fazer. Então, a minha mãe participou dessa evolução da minha carreira profissional e, no fim, ela dava força também. No fim, ela gostou, ela Ah, show. achou que eu optei pela melhor coisa. Show de bola. E tu começou então na natação, né? Já Eu deu. comecei na natação, fiquei 10 anos na natação e depois eu saí da natação, quando eu saí do União e tal, fiquei mais um ano no Grêmio Náutico Gaúcho e 10 anos e meio, quase 11, e aí eu tive a minha experiência no futebol, né? Que foram 10 anos também. E aí quando tu E começou no. Tu chegou a conciliar os dois ali ou não? A natação não, com o não, futebol, tu teve porque que. era impossível conciliar o futebol e a natação, porque nos dois eu era treinador. Então, no final de semana Sim, tinha sim. jogo, né? Eu comecei no Inter, Competição. tinha jogo do meu time do Inter e certamente teria competição da equipe que eu estava treinando. Então, eu tive que fazer uma opção. Sim. E aí tu começou Mas, então no. Pode continuar, professor. fala. Mas então aí tu abandonando, né, devido à questão do tempo, tu foi pro Inter. O Internacional no futebol foi teu primeiro clube, isso? Foi. Eu trabalhei no Inter, eu trabalhei durante 10 anos, eu mudei 5 vezes. Eu comecei no Inter, fui para o Grêmio, fui para o Inter, fui para o Grêmio, fui para o Inter, e aí na terceira vez que eu fui para o Inter, quando eu saí, eu fui para Carlos Barbosa. E aí fiquei na CBF um ano e meio. Mas durante 10 anos eu trabalhei 2 vezes no Grêmio e 3 vezes no Inter. Mas na CBF de Carlos Barbosa não foi um cargo de campo, que a gente chama, não foi um cargo de treinador, Não, era um não. diretor ou algo assim? Eu era gerente de futebol.
sim. Porque quem me levou para Carlos Barbosa foi o Barata, falecido Barata, né? Uhum. E nós trabalhamos, o Barata e eu, trabalhamos juntos no Grêmio. Ele era treinador do Júnior e eu era treinador do Juvenil. Em 93, o Barata estava no Grêmio no Júnior e eu no Juvenil. Aí, quando terminou o ano de 93, o Barata foi para Lagoa Vermelha. Ele voltou para o futebol de salão. E eu fui para o Inter. Aí fiquei um ano no Inter e o Barata um ano em Lagoa Vermelha. Aí, quando terminou o ano, a CBF, em novembro de 94, a CBF convidou o Barata para ser o treinador da temporada. E o Barata me levou para ser o gerente de futebol, o supervisor dele, né? Então, eu trabalhei com o Barata 94, desculpe, de novembro de 94, aí começamos 95 juntos. Eu não me lembro se foi em agosto ou setembro de 95, o Barata foi demitido, eu fiquei, e aí eu convidei o Eduardo Valdez Basso, o Morruga, que jogava, eu convidei o Morruga para ser treinador. Então, a primeira experiência do Morruga como treinador foi em 1995, na CBF, quando eu trabalhava com ele. E depois o E, Barata também, acho que sim. ficou mais 1 ou 2 anos no futebol de salão, e aí o Barata foi para a URGS. Ele era professor da URGS e estava num projeto olímpico na UFSC, em Caxias, na Sim. UX, em Caxias. UFSC Ups. é aqui em Santa Catarina. Ele foi para a UX e aí ele terminou se acidentando e tal, e morreu num acidente de carro quando ele estava nesse projeto. Sim. E ô Portuga, qual foi a principal diferença assim que tu viu do futebol de campo pro futsal, né? Ou futebol de salão, como a galera conhece? Assim, tem muita diferença na questão, por exemplo, de vestiário, da relação com o jogador, ou essa relação é mais ou menos a mesma? Tem as suas vaidades também? Como é que era a principal diferença assim que tu via uma da outra? Eu costumo dizer, né, quando eu dava aula na UBRA, eu dizia isso. O futebol ele é um esporte coletivo extremamente individual, né? As pessoas pensam muito em si, enfim. Tu trabalhou no futebol, tu sabe disso. Mas a grande diferença do futebol de campo para o de salão, na época que eu trabalhei, e eu quero que tu entenda que isso foi na década de 90, 90, né? sim. Fazem 25 anos. Né? O nível intelectual do futebol de salão era muito maior que o futebol de campo. Né? As pessoas que jogavam futebol de salão, no time que o Morruga, por exemplo, era formado em educação física. Né? E ele era jogador, tinha vários jogadores com curso superior. Não Sim. era um só. Então, a diferença básica era essa. Né? Grupos menores, né? Nível melhor e tal. O futebol de salão, naquele ano, para te ter uma ideia, foi o primeiro ano que a CBF treinou todos os dias profissionalmente. Né? O primeiro título estadual da CBF foi no ano seguinte, em 96, foi a primeira vez que a CBF ganhou a Série Ouro. Então, o futebol de salão ele estava, sim, com uma boa mídia e tal, mas ele estava começando. Eu até acho que ele teve um período áureo muito legal, e agora ele até não está no mesmo nível, né, da década
dos anos iniciais da década de 2000. Né? A última vez que eu li, os clubes estavam com dificuldades de ter patrocínio, enfim. Sim, sim. Então, foi um ciclo, né? Para minha sorte, eu estava no início desse ciclo lá, numa equipe maravilhosa, enfim. E a CBF, Álvaro, só te interrompendo, ela já tinha o patrocínio forte da Tramontina ou não? Claro, da Tramontina, Já tinha na. Tá. claro. Quando eu entrei na CBF, o presidente da CBF era o Clóvis Tramontina. Depois ele saiu e tal, mas o patrocínio da CBF, o patrocínio da Tramontina para a CBF continuou, mas eu acho que até hoje, claro que não com a Até mesma hoje, continua. intensidade. Sim. Mas na época o Clóvis era o presidente, os jogos da Tramontina, os jogos da CBF eram no ginásio dos funcionários da Tramontina dentro da fábrica. Depois, eu acho que uns 4 ou 5 anos depois, que foi construído o ginásio municipal de Carlos Barbosa, aonde a CBF passou a mandar os seus jogos, né? Claro. Mas na época que eu fiquei lá, 95, 96, era ainda na fábrica da Tramontina. E essa mudança do futebol de campo pro salão, para ti pessoalmente, claro que teve uma mudança de cargo também, mas financeiramente ela te favoreceu ou não? Ou foi mais ou menos, era mais ou menos a mesma coisa? Olha, que nem eu te disse, né? São épocas diferentes. Eu peguei 94, plano real. Então, a equiparação do real e do dólar. E nós todos na CBF tínhamos o salário em dólar. Oh, que legal. Ele era a cotação do dia 1º e nós recebíamos dia 5. Né? Então, eu não posso Não tenho o reclamar. que reclamar. Eu ganhei bem. Estava bem satisfeito. E, ô, professor, e a tua saída de lá foi uma opção pessoal ou também do clube, assim, tua saída do futsal? Né? Foi uma opção pessoal, eu pedi demissão. Teve um probleminha, vamos dizer assim, com a entrada de um outro patrocinador, além da Tramontina. Sim. E eu não concordava com isso, eu não concordava, né? Eu não vou citar aqui nomes Sim, ou sim, sim, funções. Isso me desagradou. E aí eu conversei com o Clóvis, com o Magione, na época lá, como é que era o nome do meu diretor de futebol? Marcos Grespan. E aí eu disse para ele, olha, se é para tratar, eu estou acostumado a tratar com o Clóvis, né? Se é para tratar com essa outra pessoa, eu não vou tratar, né? Enfim. Então, é preferível eu sair. E aí, saímos os dois. O Morruga, que era o treinador, e eu. Ô, Álvaro, e vamos para a resenha agora. Já aproveitando que o Clayton entrou na live, lembra do Clayton? Muito jogador. Meu, o Clayton, eu disse para ele, Aí, seria o melhor quarto zagueiro do mundo se ele tivesse me ouvido, mas ele era metido a ser meia habilidoso. Então. Ele meteu aqui, o professor português sabia muito. E o Felipe já tá dando uma cutucada no Clayton. O Felipe perguntou quantos gols o Clayton fez contigo. Vários. Não, isso é verdade. Fez gol. Eu ajudava ele também, eu botava ele para bater pênalti. Olha, Clayton. Dava uma ajudadinha para ele. Ele era bruxo do professor. Ele era bruxo? Escuta. Ele foi tomar café uma vez. Ele foi tomar café uma vez na minha casa. Eu acho que ele comeu uns 8 cacetinhos. Só o Clayton comeu 8 cacetinhos. Será que tinha fome? Ah, tá louco. Ele falou que ele não sabia cabecear o Portuga.
O Clayton Tem que meteu que eu pergun- não sabia cabecear. Ó, tem que perguntar para o Clayton. Uma vez nós treinando no CT do Grêmio, no Cristal, e eles botaram umas 3 ou 4 bolas no rio, e era verão, eu tirei camisa e tênis e entrei na água para buscar as bolas, né? Para nós não perder 3 bolas de treino. O Clayton estava nesse time, nesse treino. Ah, tu não imagina a mijada que eu tomei quando nós chegamos no Olímpico. Que os caras disseram, não, tu sabe nadar, mas um guri vai fazer isso, morre afogado, termina com certeza. Até isso eu passei. E eu não sei se dessas 3 bolas, umas 2 não foi o Clayton que botou no rio. Ah, que trairagem. Ô, professor, que loucura, mas o futebol tem muita resenha, né? O Felipe falou que o Clayton só fez gol no Japão, que aqui no Brasil ele não fazia gol. Não, ele jogou na Suíça, não sei se na Suíça, não, ele enganava, Não, ele o fez uns Clayton, gols. pô, tá louco. Flamengo, Botafogo, jogou muito. Ídolo, Atlético Paranaense. Claro. Não, Clayton, um abraço pro Clayton, valeu por ter acompanhado aí, tá acompanhando a live. Ô, professor, e tem muitas histórias, né? Tu deve ter 1 milhão de histórias para contar, mas uma que tu sempre contou e que até o Charles pediu aqui é aquela do teu lateral juvenil lá no, acho que foi no Uruguai, num Grenal, que tu cantou a pedra da jogada para ele e ele fez ao contrário e vocês levaram o gol. Não sei se não foi o Grenal que tu pediu demissão. Não. O Grenal da Eracoff, não era? Não, isso aí não foi no Uruguai. Isso aí foi em Santiago. Santiago, né? Nós tivemos uma falha de marcação, que foi uma coisa que enfim, e o Paulo Renato, que era um ponteiro esquerdo do Internacional, 75. O Roger estava nesse jogo. Foi na final da taça do Romeu Goulart Jacques, o torneio de Santiago. É sub-17, nós saímos ganhando de 1-0, gol do Scheid. Daí o Internacional empatou nessa jogada do Paulo Renato, que a gente tinha falado, olha, fica um na frente, um atrás e tal, enfim, alcançar a bola, os caras do Inter bater a lateral, e aí terminamos tomando um gol numa jogada que nós conhecíamos e que nós tínhamos falado no vestiário. É que tem uma outra história de lateral vai também, contando. Que foi com o Vinícius. O Vinícius do Inter, 7-7. Nós fomos para uma seleção do FPAN, aí do torneio de Alegrete. Sim. Nós fomos jogar em Buenos Aires contra o Argentino Júnior. Que o torneio de Alegrete funcionava assim. Tinha um campeão, que naquele ano foi o Argentino Júnior, né, o time que revelou o Maradona. Claro. E aí, no ano seguinte, o campeão do torneio do ano anterior fazia um amistoso contra a seleção do ano anterior. E aí, nesse ano, eu era treinador do Internacional, nós perdemos a final com o Argentino Júnior, né, 2-0, e eu fui escolhido para ser o treinador da seleção. Então, em janeiro ou fevereiro do outro ano, nós fomos jogar em Buenos Aires. A seleção do FPAN 77 contra o Argentino Júnior. Então tinha o Vinícius, tinha o João Gabriel, tinha... João Gabriel goleiro. João Gabriel goleiro. É o goleiro. O Scott, o Marcelo Dick. O Marcelo Dick até eu tenho falado com ele aí seguido. Inclusive nós ganhamos do Argentino Júnior lá.
1-0 gol do Marcelo Dias. Enfim, e aí teve esse episódio do Vinícius, que foi, não só do Vinícius, né, mas desse time, que foi o seguinte, estava o preparador físico, que era o Elinho, um grande amigo meu, o Hélio Pereira, e eu e os guris, né? E ninguém nunca tinha andado de metrô, inclusive eu. Isso foi em 93, eu acho. Não, tá louco? Isso foi em 87, 88. E aí nós íamos para o centro de Buenos Aires, na Corrientes, né? E o que aconteceu? Tá, compramos lá os ingressos e tal, descemos para pegar o metrô. O metrô parou, abriu as portas, todo mundo ali batendo papo, não sei o quê, fechou a porta e foi. E eu fui um dos que chupou bala, fiquei fora do metrô. Então, metade do time ficou dentro do metrô e metade do time ficou fora. Ainda bem que um professor, o Elinho, ficou dentro. E eu fiquei fora. Bom, aí eu imaginei, o Elinho sabe para onde nós vamos, né? Vamos pegar o próximo e vamos nos encontrar no centro. O que aconteceu? Eles chegaram na outra estação e desceram. Ficaram nos esperando. E aí passou o outro metrô, nós entramos. Quando o metrô arrancou na outra estação, nós vimos que eles estavam. Nós vimos que eles estavam, mas no fim deu tudo certo. Mas aí o Vinícius estava nessa. Que loucura. Ô, professor, e de treinadores, assim, que trabalham até hoje com futebol, da tua época ali tem quem? O Lisca, da tua época? O Roth, o aí, Lisca, o Charles está comentando, o Lisca o Mano começou Menezes, comigo. não? Hein? O Mano Menezes, Celso Roth, é tudo da tua época, né? O Mano Menezes e o Celso Roth são depois de mim. Ah. Eles são depois. O Celso Roth foi treinador do Inter depois de mim, ele entrou no meu lugar. Ele foi treinador do Inter no juvenil em 94. 95, 96, quando eu estava na CBF, ele treinou o júnior do Internacional. E depois ele fez a carreira dele. E o Mano Menezes, tu fez futebol comigo? Fez. Tu, Diogo, fez? Então tu viu eu contando essa história. O Mano Menezes foi muito, muito ajudado pelo Lisca. Doido. O Lisca ajudou o Mano. O Lisca era treinador do Júnior do Internacional e o Mano Menezes era o treinador do Juvenil do Internacional. O Mano Menezes ia no Beira-Rio de manhã, assistia ao treino do Lisca e dava de tarde a mesma coisa. Então, o Mano Menezes, por exemplo, ele é posterior à minha época, né? Sim. Eu tenho essa cara jovem, mas eu sou bem antigo. Ô, professor, e tu era... Que ano tu começou a dar aula no Estado? Tu foi professor no Estado, né? Foi. Eu fui pouco tempo professor do Estado. Eu trabalhei 38 anos no Estado. Eu comecei dia 21 de março de 1982. E me aposentei em 2014. Só que eu levei para o Estado o meu tempo de CPUR, né? Eu tinha trabalhado na Procempa também. Então, alguns anos lá, 3 ou 4 anos, eu levei para o Estado. Mas eu trabalhei muito tempo. Me aposentei em 2014, já estava na UBRA, e parei de trabalhar em 2013, porque eu tinha 11 meses de licença-prêmio. Então, eu fiz 56 anos em 2013,
em abril. Em maio, eu parei de trabalhar. Daí, em abril do outro ano, eu fiz 57 anos. E aí eu pedi aposentadoria e ganhei. Show de Então, bola. eu E na parei Ubra, tu come... Sim, pode na continuar. Parou em Ubra, 2000. eu parei em 2018, 2, né? Sim, Mas o meu desligamento da Ubra foi em março de 2019. sim. Então, eu completei 10 anos e 10 dias, uma coisa assim. Porque eu entrei na Ubra dia 1º de março de 2009 e parece que a minha demissão, né, aí eu já nem me liguei muito, né, porque eu estava de férias aqui em Garopaba, Sim. mas, se não me engano, a demissão dos professores que saíram comigo foi dia 11 de março de 2019. Então, fechou meus 10 anos. Ô, E para professor, mim até e... foi muito Sim, sim. significativo isso, porque em março de 2019 eu completei 40 anos dando aula. Porque, que nem eu te falei, lá em 79, em março de 79, eu comecei a dar aula de natação. E aí eu trabalhei direto até 2019. Então, Show foram de bola. 40 anos dando aula. Ô, professor, então eu vou abrir espaço aqui para alguns comentários que estão passando aqui. Tem um aqui, ó, que é da esposa do Charles, falando que a filha deles, a Maria, é isso? Isso, Maria Clara. Falou que tu é o dono da praia. Titio Álvaro é o dono da praia, né, mamãe? E tem o Thiago aqui que mandou uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Se ele acha que em todo esse tempo aí tu formou algum professor que foi melhor que tu. Ah, vários, com certeza vários. Né? Sabe que aqui, num primeiro momento, até eu pensei em citar alguns, mas vou me reservar o direito de não citar. Eu Claro, vou te claro. dizer por quê. Porque tudo tem seu tempo. Né? Hoje, quando eu estava vindo para cá, eu vinha pensando, né, enfim, é inevitável não pensar na minha história quando eu Claro, estou né? vindo aqui falar sobre isso. E graças a Deus eu fiz as coisas ao seu tempo. Né? Por exemplo, eu saí do conselho, saí do CREF em 2015, pô, num momento que ninguém queria que eu saísse. Né? Eu tinha sido eleito com 73% dos votos na primeira eleição que teve disputa no CREF. Então, a chapa que eu liderava foi eleita com uma margem muito grande de votos. E eu Sim. avisei que eu ia sair no meio do mandato e tal, saí. Depois, em 76, eu saí da PF, né? Também, né, as pessoas não queriam que eu saísse, enfim, né, mas era o meu tempo. Depois eu trabalhei na Ubra, que para mim foi um presente, sim, foi uma coisa muito legal, eu gostei muito. E também, tu entende, o meu, essa geração que tu faz parte, né, que foram os meus alunos da Ubra, eu acho que é uma geração muito mais completa do que a minha, né? Nós fizemos um curso de licenciatura e bacharelado em 6 semestres. Né? Vocês fazem um curso de licenciatura em 4 e de bacharelado em 4,5, 5. Né? Então, tudo tem seu tempo. Né? A minha geração, a gente achava que entrava na faculdade para aperfeiçoar o que já sabia, porque a maioria tinha sido atleta, como eu fui de Claro, claro. natação, um monte de futebol. Então, a gente tinha uma relação com a universidade diferente da que vocês têm. Né? Claro, tudo a seu tempo, tudo. Mas eu acho que eu vi profissionais
extraordinários, saindo tanto de Gravataí quanto de Guaíba. Assim, caras muito bons mesmo. Show. Agora, melhor ou não, o que vai dizer é a trajetória profissional deles, enfim. É. Não, e é até complicado citar nomes, né, professor? Porque é muita gente, né? Muita gente, daqui a um pouco tu esquece de alguém, e aí complica. Mas, ô, professor, eu tava olhando, eu acompanho muitas lives, enfim, e eu tava acompanhando uma do Duda Garbi, eu até te mandei o vídeo, né, do Roger, do Isso. Roger falando de ti na live, e falando que tu errou sobre ele, né? Porque tu falou que ele ia, em 2 anos, o Grêmio ia ter lateral para 10, 12 anos, e ele subiu em 1 ano e meio, então tu errou por 6 meses. É, Mas ele, toda entrevista que eu lembro do que eu vejo do Roger, já tinha visto em outras vezes, na época que ele estava no Grêmio, ele sempre lembra de ti, né? O português, o Álvaro, me dava carona para ir para os treinos, porque eu não tinha, muitas vezes, o dinheiro da passagem, enfim. E, e até o próprio Clayton teve uma história, não sei se era teus filhos que ficavam com a mãe dele na hora do treino, não teve uma resenha assim também? Ou era os... pô, tu sabe que agora eu me emocionei, cara. Tu sabe que agora eu me emocionei. Eu vou te e- dizer por quê. Isso foi em 92. Em 92, a mãe dos meus filhos foi para Portugal, porque a irmã dela ia casar e ela era madrinha. Então ela foi para Portugal e eu fiquei com 2 filhos, porque a Vitória. Não, foi em 91, porque ela foi para lá, ela estava grávida. E eu fiquei com os 2 filhos aqui, o Vicente, o meu filho do Ramiro, é de 87, tinha 3 para 4 anos, e o Vicente, que é de 90, tinha 1 ano e meio, 2. Então eu tinha eu trabalhava no Grêmio, eu acho. Que o Clayton foi meu jogador no Grêmio no e no Grêmio. Inter, né? Eu acho que era no Grêmio. E eu tinha que ir para o jogo com meus 2 filhos. E a mãe do Clayton, que é uma pessoa. O pai do Clayton também, eu me dou muito bem com ele, são pessoas maravilhosas. Eu tinha uma Paraty, eu abria o porta-mala da Paraty, trocava as fraldas do Vicente e dava o Vicente para ela ficar no colo, né? Porque ele era. E ela ficava com o Ramiro também, sei lá, 2, 3 jogos, não me lembro Sim. exatamente, mas eu tenho isso marcado, né? E depois de muitos anos, eu fui visitar a escolinha do Clayton em Viamão, na Lomba do Sabão ali. Clayton tinha Uhum. uma escolinha ali. E me encontrei com os pais do Clayton. Foi muito legal, a gente relembrou isso, né? São pessoas que eu tenho o maior carinho, foi muito legal. Foi mais uma história com o Clayton. Ele não falou dos cacetinhos, ele não falou, né? Ele ficou com vergonha. Ele falou que era uma época difícil, professor, que ele tinha mais 3 irmãos em casa. Sabe quem é que foi O lá em casa? Foi o Clayton, o Jimmy, não sei se tu conheceu o Jimmy. Jimmy não. Jimmy, quando apareceu essa live do Roger, que o Roger falou no bug, num Ah, bug é, do bug, amarelo, ele citou o bug. bug M's Ele foi pro amarelo, treino de bug. o, o Jimmy mandou uma mensagem para mim. Ah, português, os caras falaram do teu bug amarelo aqui. E eu acho que o Mazinho estava junto também. O Mazinho era um menino que depois foi pro Flamengo, era um 7-8. Que história, professor. Não, e até o dia que tu foi. Lembra do dia que tu foi em Gravataí, no estádio do Cerâmica, pra trocar uma ideia com o Clayton, acho, com o Filipão, enfim. E o Clayton tirou uma foto contigo e largou no grupo que eles têm lá do time da época deles.
que tem Fernando Praz, tem uma galera toda, e a galera te deu uma moral gigantesca, assim, então você tem um carinho muito grande mesmo dos bola, como a gente chama, e isso não é à toa, né? Não é de graça, te deu Tu moral sabe que de graça. eles fizeram um churrasco agora, um tempo atrás, o Jimmy, o Clayton, o Marquinhos, o Mazinho, eu não sei se o Fernando Praz estava, enfim. E eles me convidaram para ir. Só que agora, com essa história de Garopaba, é mais difícil. Eu falei com o Jimmy hoje. Eu falei com o Jimmy por outras razões. E eu disse para ele, bah, Jimmy, a tua loja lá está voltando. Ele disse, não, a minha loja está voltando. E eu combinei com ele de a próxima vez que eu for a Porto Alegre, eu vou na loja. Que daí ele vai avisar o Marquinhos Estigarribia, o Gé, né? Essa gurizada que é mais próxima deles ali, e aí eu vou me encontrar com eles na loja. Show, show. E agora tu tá fixo em Isso. Garopaba, Álvaro? Não, eu daqui agora, aquela piada que eu fazia quando eu morava aí, daqui só para o São Miguel e Almas. É porque antes tu ia toda quinta, né? Acabava a aula, tu... Não, Pum. eu fiquei 3 anos fazendo, 4 anos fazendo. Todo final de E semana. agora eu vou a Porto Alegre, eventualmente, porque o meu plano de saúde é de Porto Alegre. Né? O meu plano de saúde é do Rio Grande do Sim. Sul, é de professor estadual. Mas, se não, raramente. Sim, show de bola. E, ô, professor, tu tem alguma história que tu lembra, assim, engraçada, que tu falou, bah, ô, velho, não tô acreditando que aconteceu isso, que tu passou ali na Ubra, eu perguntei pro Charles isso na live, e teve gente que fez até prova errada, velho. Fez a prova na turma que Não, não era dele. Tu tem alguma história desse tipo aí? não, eu tenho uma que o Charles é protagonista. Sabe que talvez eu seja o maior fã do Charles que tem, né? Eu acho o Charles um professor brilhante, um cidadão, enfim. E eu sou padrinho de casamento dele. Inclusive, ele publicou no Instagram uma foto, eu e ele no casamento dele, nós de terno, Sim. caminhando na grama, lá, eu encaminhando ele para o pai dele levar ele no altar, enfim, fiz a minha participação. E o que o Charles, para retribuir toda essa admiração que eu tenho por ele, fez? Eu fui padrinho de casamento do Charles, o Charles ficou noivo, coitada da Letícia, enrolou a Letícia, o que pôde. E nesse meio tempo, né, ele tinha me convidado para ser padrinho, que eu que abri os olhos dele, que a vida que ele levava, ele ia terminar num beco, numa sarjeta, né? Então, ele me convidou para ser padrinho. E aí, nesse período que demorou, eu troquei de namorada. Né? Sim. Aí, no dia do casamento, eu cheguei lá, fui direto no Charles. Charles, tu trocou? Não, fica tranquilo, nem te preocupa. Foi a primeira coisa que eu fiz, foi isso. Não preciso te dizer que na hora lá da cerimônia, olha, os padrinhos vão por aqui, os padrinhos vão por ali e tal. E aí nominaram os padrinhos. Deu errado. Falaram o nome da outra? Não, e assim, ó, e o casamento do Charles foi lindo, maravilhoso. Ele foi numa casa de festas que tinha alguns apartamentos. E aí o Charles perguntou para os padrinhos, vocês vão beber e tal, vocês não querem dormir lá no lugar, né? Cada um reserva um apartamento. Então ele me criou esse problema na hora e depois, né? Porque o emburrado durou até o outro dia.
Claro, E imagina. tem uma, não, e tem uma do Charles que eu não vou contar, não vou, que ele fez, que ele já tinha feito antes com a mãe dos meus filhos, com a minha ex-mulher. Ele já tinha feito uma, um deslize ele já tinha. Pequeno, pequeno deslize. Mano, que história. Não, o Charles contou uma tua semana passada, na live que eu fiz com ele, do curso que ele foi dar no lugar lá do Dilmar, eu acho. Que Gilmar tu Pinto falou, Guedes, que tu falou, não, Charles, 30 pessoas no mar, chegou lá, tinha umas 20 200. pessoas, 20 pessoas. Não, o que ele não fala é que ele foi essa vez, foi a primeira vez. Mas depois ele gostou tão pouco que ele foi, eu acho que uns 4 ou 5 anos, ele foi lá pegar o 14º salário dele por ano, ele ia lá pegar. De tanto que ele achou ruim. Ô, meu, e ele tá pedindo pra te contar que história é essa que as professoras te... A conta das professoras te vendo de sunga no União. O Charles tá falando. Ele quer te trairar, ô. Eu botei no Instagram uma foto minha com 24 anos, né? Que era quando eu trabalhava no Sim. União, 23, 24 anos. Eu nem sei mais o que é ter 24 anos, de tanto tempo que faz. Ô, professor, e na Ubra ali alguma história que, como eu falei, que o Charles contou, algumas que teve cara que fez prova na turma dele, nem era da turma dele. Teve um outro lá que ele deu toda uma explicação, tava inspirado e tal, encheu o quadro, explicou tudo. Aí perguntou: alguém tem alguma dúvida? Alguém quer contribuir? O cara perguntou: teu nome é Charles ou Charles? Tem alguma parecida aí? De algum aluno que deu Não, um eu deslize tenho que possa assim, contar? não tantas que nem o Charles, porque o Charles está há muito mais tempo na natação. Né? Tem, tem porque isso é uma outra diferença, né, da minha época e da época de vocês. Eu, quando fiz vestibular para educação física, tinha provas práticas, né? Então, quem não Eu soubesse perguntei, tá pra nadar, ele. não passava no vestibular. Então, nós tínhamos prova de corrida, coordenação motora, ritmos, natação, basquete, vôlei e futebol, né? Tinha que fazer uma bandejinha, tinha que fazer embaixada, tinha que fazer toque na parede. E eu vi alguns alunos na natação que tinham muito, mas muita dificuldade, muito medo, traumas. E tinha uma menina que, não vamos citar nomes, né? Mas tinha uma menina que ela tinha muito medo. E aí, essas que tinham mais dificuldade, ou os alunos que tinham mais dificuldade, eu tentava, né, que ficassem comigo, né, com os monitores, tal, para tentar ajudá-los. E essa menina me disse: não, eu tive 2 situações de afogamento. Daí eu perguntei: mas quando tu era pequena, tu caiu numa piscina? Ela: não. Foram 2 vezes com o meu namorado me ensinando a nadar. Eu estava, tu brigou com esse namorado? Ela disse: não, ele é meu marido agora. Depois de 2 vezes ser Ah, afogada, ela conseguiu. casou com o homem ainda. O importante é que são felizes, É isso aí. mas Ô, aconteceu meu, isso. e o que acontecia muito ali na Ubra, que eu me lembro, é que começava o semestre, geralmente o prédio 4 lá tem aulas de turmas de direito também, né? Fazem E aí ficavam algumas turmas do lado as salas do lado da sala que tu dava aula. E dava 2, 3 aulas, a galera, pum, só ficava nós, né? Os caras reclamavam Não, muito de ti porque tu falava alto ou não?
E depois o que começou a acontecer? Acho que demorou 1 ou 2 semestres. E quando o Luciano passou a ser coordenador, o Luciano teve uma mais, né? Eu sou fã do Luciano. O Luciano teve mais uma das ideias práticas, né? E corretas dele. Ele começou a me botar sozinho. Então tu subia a escada, né? Tinha 6 salas para a direita e 6 salas para a esquerda. Ele botava 5 pessoas para a esquerda E tu pra e para a direita. direita ele me botava na primeira sala sozinho. E nunca mais teve reclamações. Né? Vivemos felizes para sempre. E sabe que essa história também tem uma, me lembrei agora, que aconteceu em Guaíba. Nós, na disciplina de introdução à educação física, no início da disciplina, assim, do início para o meio, eu fazia os grupos apresentarem a educação física através dos tempos, então, na pré-história, no Império Romano, enfim, né? E era uma Sim. aula prática que valia nota. E um dia, não sei se tu conhece Guaíba, lá tem um auditório, né? Que é um auditório semelhante ao da Ubra Gravataí. Tem Gravataí. um saguão e tem um mini auditório do outro lado. E nós estávamos no mini auditório. E a professora estava com a turma dela do direito no auditório grande. E aí eu falando e tal, não sei o que, explicando e fazendo comentários, daqui a pouco a mulher veio e bateu na porta. Disse, professor, eu estou em prova com a minha turma. E aí a gurizada se segurou, eu dei um sorrisinho e disse, não, eu também estou em prova. E aí ela disse assim, mas isso aí é uma prova? E uma aluna da turma disse assim, é uma prova, só que é uma prova de gente feliz. A mulher bateu a porta e saiu. É uma prova de gente feliz. E era realmente, né? Era uma prova de gente feliz. E professor, teve uma que tu contou, não sei se tu vai lembrar, quando tinha os conselhos de classe, né, enfim, nas escolas do estado, enfim, e tu contou uma vez que, por exemplo, fulano de tal tá mal em português, vamos rodar ele quando ele ia lá para passar pelo conselho ou não. Aí tu falava, não, mas o fulano de tal, comigo ele é nota 10, então eu não quero que rode. Aí tu foi criando intriga, quando veio, chegaram para ti e falaram, Álvaro, não precisa mais ir nos conselhos de classe, não precisa mais participar dos conselhos. É. Foi alguma coisa assim, E né, tu que tu sabe que brigava pelos alunos, porque na verdade os outros professores, isso, eles mesmo não prezavam a educação física, né? isso, tu sabe que isso é uma coisa que eu tenho que eu tenho orgulho que aconteceu comigo, né? Porque realmente eu defendia os alunos do esporte, né? E no meu caso era do futebol, do vôlei, do basquete, os alunos que faziam, que competiam pela escola. E sabe que isso não aconteceu comigo só numa escola. Isso aconteceu em mais de uma escola. Não foi só numa. E, enfim, né? Eu espero que essa realidade tenha mudado hoje. Que não seja mais assim. Sim. Não sei. Não sei como é que está o estado ainda. Professor, o Instagram ele nos limita a 1 hora só de live, né? Então, se quiser continuar, a gente tem que abrir outra. Então, só para a gente finalizar, eu vou te fazer algumas perguntas aqui, tu vai responder ou com uma palavra só, ou com uma resposta curtinha, tá bom? Tá feito. Teu estilo musical, Reggae. o cantor preferido, ou banda. Eu tenho vários, mas já que eu falei reggae, Bob Marley. Ser professor é A minha vida.
Vinho, cerveja ou cachaça? Cachaça do Macacu. Nossa. Professor, melhor time que tu já treinou, e eu digo isso na época lá que tu era treinador, tem algum, categoria 80 do Inter, tem algum time que te marcou assim? Time 78 do Grêmio. Time do Clayton. Natação ou futebol? Deixa Agora, quieto, meu. vamos pular isso aí. Não, natação, sabe, a minha vida profissional, claro, teve o futebol, mas a minha vida profissional foi a natação. O que eu tenho materialmente hoje, uma parte eu devo ao futebol, mas a maior parte eu devo à natação. Educação física para mim foi? Eu cortou a educação física. Educação física para mim foi? A coisa mais importante na minha vida. Eu me realizei, eu fui feliz, né? O que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer. Professor, tem algum sonho que tu não realizou? Tem Tanto alguns, tem alguns. profissionalmente, algum que Surfar, por exemplo. Eu quero passar um bom período na Europa, ficar lá um tempo, né? Show. E continuar vivendo, ser feliz. Show. E eu sei que tu já viajou para alguns lugares, hein? Qual foi o lugar mais incrível que tu já foi? Sem dúvida, Cuba. Cuba? Professor, tu é a favor da prova prática no vestibular? Sou. Tu acha que tem que Sou a voltar? favor. Sou a favor. Somos dois. Também sou a favor. Porque eu acho que, claro, não precisa ser uma coisa tão... não Tão precisa militar, ser né? uma Tipo, coisa tão rígida. tão rígida como era na minha época, né? Era muito rígido. Mas eu acho que ajuda bastante. Eu acho que ajuda bastante. Essa pergunta aqui tu já meio que respondeu durante a live, mas eu tinha notado aqui que era três ou até mais referências dentro da educação física. Apesar de tu ser a referência, né, das pessoas, aí fica a teu critério se quiser responder alguns nomes aí ou deixamos assim. Então, eu vou te dizer o seguinte, eu tinha pensado em falar 3 professores, eu assisti a live do Charles e até me preparei um pouquinho para isso. Eu vou te dar 3 nomes da UBRA e depois vou te dar um parceiro, assim, um irmão aí. O Charles, né? Não pela minha amizade com ele, mas pela capacidade, para mim, ele é um dos melhores, se não o melhor professor universitário que eu conheço. O Luciano, o Amaral Dornelles, claro, que foi um cara que me ajudou muito, porque eu tinha uma vivência muito grande, prática, né? Eu sempre fui treinador. E quando eu cheguei na UBRA, o Luciano, com toda aquela capacidade, ele me ajudou muito nas questões da pedagogia, né? Computador, enfim. claro, né? claro. Um cara que eu convivi pouco, mas gostei muito, Dr. Flávio. Para mim, dos doutores que eu conheço, e eu conheço muitos, ele é um dos que... Como é que eu vou ser educado? Ele é um dos que eu acho que se comporta como um doutor deve se comportar. Né? Sim, enfim. E eu quero citar um cara que foi meu professor na universidade, depois Temos 20 é meu segundos. amigo, me ajudou, enfim, que atualmente, por coincidência, é o presidente do conselho, professor José Edgar Meurer.
que Show. é um pai para mim. Foi um pai para mim, um cara que sempre me ajudou.